E aí, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes, que vocês estejam caminhando com Cristo. E hoje eu quero gravar um vídeo muito interessante, muito importante, que é sobre propósito, vocação e chamado. Isso é algo muito importante, meus irmãos, que a gente tem em mente e que a gente não confunda uma coisa com a outra. Eu já me peguei várias vezes falando que eu estou cumprindo a minha vocação, mas na verdade eu estou cumprindo o meu chamado. E aí, às vezes é o propósito, e aí a gente vira uma bagunça. E é interessante que a gente saiba e tenha em mente com clareza o que é cada uma delas. E também qual a função, o que cada uma pede, o que você tem que fazer em cada uma delas. Isso é muito importante, porque além de você saber a nomenclatura, você vai saber o que você precisa fazer. E isso é de fundamental importância. Eu quero ler o que está lá em Marcos 16, verso 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso aqui foi Jesus, que ele estava falando isso já no final dos seus tempos aqui na terra, antes dele subir. Ele estava falando isso com seus discípulos. Ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso aqui, meus irmãos, é o nosso propósito. Isso aqui é o nosso propósito, aquilo que é geral, que todo mundo tem que fazer, não importa qual seja seu cargo, sua função e etc. Esse é o nosso propósito e todos nós precisamos exercê-lo e fazê-lo. Jesus ele falou que nós devemos ir por todo mundo e devemos pregar o evangelho a toda a criatura. E aí, esse é o nosso propósito, é um propósito geral. Isso é algo que Deus ele nos deixa como propósito de forma geral, assim como amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aqui é mandamento. Mandamento é para todo mundo, independente de cargo, independente de função, independente de a fazer, não importa. O seu propósito é algo geral, assim como um mandamento. Isso aqui foi um mandamento que Deus nos deixou. E esse aqui é o nosso propósito superior. Amar a Deus é o nosso propósito superior. Não importa o que a gente vai fazer aqui na terra. Amar a Deus é o nosso propósito superior. E eu quero ler também agora o que está lá em... Deixa eu abrir aqui. Em Efésios. Quero ler o que está lá em Efésios, capítulo 4. Quero ler o que está lá em Efésios, capítulo 4. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante para todos nós, porque a gente precisa distinguir uma coisa da outra. É necessário que a gente faça essa distinção para a gente poder saber aquilo que a gente tem que fazer. E vamos lá, Efésios capítulo 4, o verso 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores, para pastores e para doutores. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui está sendo falado na carta dos Efésios. Isso é a nossa vocação. Isso é a nossa vocação. A nossa vocação é eclesiástica. É aquilo que a gente tem que fazer na igreja ou aquilo que a gente tem que fazer fora da igreja. E isso é muito importante que a gente faça essa distinção, porque às vezes você está aí falando, não, eu tenho que seguir aqui, eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ser um evangelista, eu tenho que ser isso, eu tenho que servir apenas na igreja. E não. Você não precisa servir apenas na igreja. Existem funções que você faz no reino de Deus fora da igreja. Você pode ser um médico, você pode ser um dentista, você pode ser um empresário, você pode ser um pedreiro, você pode ser um garçom, um advogado, pouco importa. Mas você precisa representar a Cristo lá e você tem que fazer aqui com o seu trabalho isso se converta para o reino de Deus, que Deus possa ser glorificado e que você represente Ele lá. E o seu trabalho tem que fazer parte daquilo que Deus reservou para você, né? Do seu propósito maior. Não adianta uma pessoa que foi chamado para ser pastor e exclusivamente ser pastor e não exercer qualquer outro cargo fora da igreja, querer abrir uma empresa, por exemplo. Se o cara foi chamado para ser pastor e foi especificado que ele vai ser apenas pastor, o cara tem que ser apenas pastor.
Não adianta eu querer ser pastor, ser cantor, ser isso, ser aquilo, aquilo outro, que aí quem quer fazer tudo não faz nada, na verdade. Não tem problema nenhum o pastor aconselhar um empresário, não tem problema nenhum o pastor cantar em um culto e etc. Só pelo exemplo que eu peguei aqui do pastor, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que entender que nosso foco tem que ser naquilo que Deus preparou, no plano superior que Deus fez para nós, no propósito maior que Deus fez para nós. Essa aqui, de forma simples e fácil, são as funções eclesiásticas, as famosas funções eclesiásticas que a gente vê em execução na igreja. O pastor, o evangelista, o apóstolo, os doutores, e veja que aqui Paulo fala no final os doutores, e aqui nos doutores são profissões também que não são eclesiásticas, são funções à parte da igreja. E isso é de fundamental importância. Então, se você quer trabalhar com arte, se você quer trabalhar com fotografia, com alguma coisa que é fora da igreja, e Deus ele tem reservado isso para você, vai e faça. Vai e faça, que o reino de Deus não se resume à igreja, o templo, mas se resume à igreja, nós, e principalmente e exclusivamente Jesus Cristo. E Jesus Cristo não faz distinção. Então Jesus não prega só na igreja, mas ele prega também fora da igreja e etc. E por fim, e o mais importante, sem dúvida nenhuma, o mais importante de todos é o nosso chamado. Aquilo que a gente foi chamado para fazer, e a gente vai entender isso agora. Eu quero ler para você o que está lá em Lucas, capítulo 2, o verso 40, que diz: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus. Cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Aqui, meus irmãos, essas palavras elas foram ditas sobre Jesus. Elas foram ditas sobre Jesus. Aqui ele estava falando sobre Jesus, que Jesus ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Meus irmãos, o mais importante de todos os três é o nosso chamado. É aquilo que nós fomos chamados para fazer. Jesus, ele foi chamado para o que? Restabelecer uma comunhão que foi perdida no Éden. Se a gente for parar para ver o que aconteceu lá no Éden, Deus ele não criou o homem para cuidar da terra, mas Deus ele criou a terra propícia para a habitação do homem. E por ser propícia à habitação do homem, Deus ele deu a função, deu a vocação do homem cuidar da terra. E enquanto o homem cuidava da terra, o homem estava glorificando a Deus e estava sendo também para benefício próprio. Mas Deus chamou o homem para se relacionar com ele. Deus chamou o homem para se relacionar com ele, ou seja, a terra não era mais importante do que o homem. Porque quando Deus fala lá que a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a terra, ele não disse que o homem já estava ali na terra. E aí agora Deus fez a terra e agora Deus se deleitou na terra. Não. A terra era sem forma e vazia. Deus ele fez tudo na terra, fez as águas, o mar, que são as águas, a terra, os céus. Ele fez tudo isso, fez a luz e fez as trevas. Ele fez tudo isso e depois ele fez o homem. Com o propósito de quê? De se relacionar com ele. Tanto que ao final da tarde, Deus ele ia visitar o homem, ele ia e passeava com o homem no jardim do Éden. E aí o homem ele relatava tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que gerou do trabalho dele. E isso é maravilhoso. E o principal de tudo é isso, é o nosso chamado, aquilo que fomos chamados para fazer. E o que é? Nós fomos chamados para ter comunhão com o nosso Pai. Nós fomos chamados para ter comunhão com Jesus Cristo, para sermos iguais a Ele e sermos um com Ele. A gente precisa imitar a Cristo em toda a nossa forma de viver para a gente poder, em um dia, quando chegar aquele grande dia, a gente ser um com Ele. E aí naquele dia a gente vai ser perfeito. Esse foi o propósito. Jesus veio aqui para restabelecer algo que foi perdido. Ele veio para restabelecer algo que foi
perdido no Éden. E, meus irmãos, eu tive uma experiência com Deus muito interessante, que eu acho que pode te edificar de alguma forma, que eu não sei se vocês já leram na Bíblia, mas a Bíblia fala que quando Jesus ele entregou o seu espírito, o véu do templo ele se rasgou no meio. Ou seja, o que simbolizava o véu? O véu simbolizava que o homem ele não ultrapassava o véu, porque atrás do véu tinha a Arca da Aliança, ou seja, era onde a presença de Deus estava. Então o homem não via a arca, tinha um véu, e aí o homem não passava daquele véu. Aquele véu impedia dele acessar a presença de Deus. E aí o que aconteceu? Isso eram as coisas que aconteciam nos tabernáculos, etc. E aí, Jesus, quando ele entregou o Espírito dele, o véu do templo ele se rasgou. E quando o véu do templo se rasgou, agora nós podemos ter plena comunhão com Deus Pai. Ou seja, quando nós oramos, não precisamos ir mais em templos, porque Jesus falou, chegará o dia em que as pessoas não adorarão em templos, porque elas adorarão em espírito e em verdade. Se eu estou no meu trabalho, estou adorando em espírito e em verdade, na minha casa, em espírito e em verdade. E aí, quando Jesus rasgou o véu do templo, agora nós temos acesso direto a Deus. Agora, quando nós oramos, quando nós temos tempo com Deus, nós estamos diante de Deus, diante da presença dele, diante do trono dele. E aí, meus irmãos, esses dias eu tive uma experiência muito interessante com Jesus, que foi o seguinte: eu estava no meu quarto, eu estava passando meu tempo no secreto, estava passando meu tempo com Deus, e eu estava tocando lá, tocando, e eu ansiando pela presença de Deus, e sabe, tendo a consciência de que eu estava adorando a Ele ali e que eu não tinha um véu na minha frente, de que eu estava adorando Ele como se Ele estivesse no trono e eu de joelhos adorando a Ele. Eu tive essa plena consciência. E quando eu tive essa plena consciência de que não existia mais nada que me pedia de adorar a Ele, frente a frente, eu senti como se Ele tivesse descido no meu quarto e colocado a mão no meu notebook, que era onde estava saindo o som e eu estava tocando. E aí eu senti como se ele estivesse ali na minha frente e eu cantando e tocando para ele, passando tempo com ele. Isso para mim foi sensacional, sensacional. E é isso que acontece, meus irmãos. É isso que acontece no dia de hoje. Hoje a gente não tem mais um véu que nos impede de acessar a presença de Deus. Hoje nós podemos acessá-la diretamente e falarmos com o nosso Pai diretamente. Então, quando nós oramos, nós estamos acessando o trono de Deus. Essa mentalidade me fez acessar várias outras coisas em Deus. É importante que você tenha essa mentalidade. E, meus irmãos, o vídeo de hoje foi esse. Ficou um pouco longo, mas entenda que a principal coisa na sua vida é o seu chamado. Ou seja, é a sua comunhão com Cristo. É a forma com que você se relaciona com Ele. Porque não adianta nada você ganhar bilhões de almas para o reino de Deus e você perder a sua alma. Não adianta nada você chegar lá no céu e falar: Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome, eu fiz isso, aquilo em teu nome. E Jesus falar: aparta-te de mim, você que praticou a iniquidade. Imagine você chegar no céu naquele grande dia, Jesus falar: aparta-te de mim porque você não caminhou na verdade. Você caminhou na mentira achando que estava certo e fechou o seu coração para a verdade. Porque Cristo toda hora nos fala qual é a verdade. A verdade dele está exposta a nós. Nós só precisamos acessá-la e isso é extraordinário. Bom, irmãos, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Ficou um pouco longo, mas até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para alguém. Valeu!